Lugar. Vamos à palavra de Deus. Abre comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 23, verso 8. Quando você abre, você viu, nós teremos uma reunião geral de líderes na próxima quinta-feira, 7h30 da noite, nessa semana. E se você, mesmo que você não é líder ainda, mas tem um chamado, você quer, sabe, talvez você já foi líder em outro ministério, está chegando na igreja para conhecer, venha participar para que você possa ser instruído nesse caminho. Essas reuniões têm sido muito poderosas. E agora o líder da igreja, que já é líder, você está convocado para estar aqui no dia 5 de março. Amém. Amém. 2 Samuel 23, 8 diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Basebete, o Taquemonita. Era este o principal dos três. Foi ele que com a lança matou 800 de uma vez. Vamos falar juntos essa última frase? Foi ele, vamos lá? Foi ele que com a lança matou 800 de uma vez. É mole, irmão? Fala para o seu irmão assim: segura aí, irmão, que hoje o valente é forte. Levanta a sua mão, diga comigo: Espírito Santo, diga mais alto, fala comigo nesta noite, por meio da tua palavra. Diga: eu creio que esta palavra é poderosa e tem o poder de transformar a minha vida de dentro para fora. Diga: hoje eu quero me alimentar desta palavra e declaro que sairei daqui alimentado, fortalecido, edificado por esta palavra. Diga: toda resistência sai agora, na minha mente, no meu coração, nesse ambiente. Eu declaro que esse ambiente é terra fértil para a semente da palavra, em nome de Jesus. Dá um amém de valente aí, irmão. Glória a Deus. Pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Papai e mamãe, coloca o seu filho junto com você. Mantenha-o em silêncio. Amém. Olhe para cá. Nesses últimos domingos eu tenho ministrado uma série de palavras com o tema Os Valentes de Davi. E você que perdeu algum deles, você pode ir até a mesa de som e adquirir ali a sua palavra. E nós temos falado sobre um grupo especial do exército de Davi, que era composto por 30 homens. E esse grupo foi batizado na Bíblia como os valentes de Davi. Você sabe, Davi foi um grande rei, o rei mais vitorioso da palavra, o mais importante da Bíblia. E através da história de alguns desses homens, nós temos aprendido princípios espirituais, eu chamo de chaves espirituais para a nossa vitória. Então nós temos falado também sobre a questão da guerra, que é uma coisa que você tem que estar sendo lembrado todos os dias. Essa questão da guerra, todo cristão invariavelmente estará envolvido em guerra. Enquanto você estiver aqui nesta terra, nós estaremos em guerra. Nós somos soldados do Senhor, nós temos uma armadura de Deus. E quando Jesus voltar nos ares, Ele voltará como um general, conduzindo você como parte desse exército para uma última grande batalha, chamada Batalha do Armagedon. E nós vamos vencer o diabo, que será preso, e nós vamos reinar com Cristo por 1000 anos. Quem vai reinar com Cristo? Diga amém. Então, uma das faces da igreja é o exército. O nome, eu disse para você no domingo passado, Isaías 47:4, o nome de Deus na palavra, um dos nomes é o Senhor dos exércitos. Jeová, Yahvé, a tradução é o Senhor dos exércitos. Então, se Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor. Quem é o exército? Você. Há um amém neste lugar? E nós temos falado nesses últimos domingos, o primeiro valente que nós falamos foi Samá. Ele foi aquele que defendeu um campo sozinho, um campo de lentilhas, e os amigos fugiram, a família fugiu, ele ficou sozinho, e o Senhor deu livramento através dele. Sozinho ele defendeu o seu campo. Olha para mim, Deus tem levantado você para defender as suas conquistas, irmãos. O diabo não vai roubar a sua colheita. Vai dizendo amém, senão você não recebe. Amém. O segundo valente, na segunda palavra que nós ministramos, foi Benaia. É aquele cara que num tempo da neve, ele entrou numa caverna e tinha um leão. E ele matou o leão, saiu, matou o gigante.
é uma palavra muito poderosa que eu queria muito que você ouvisse, que é um princípio espiritual. Nós aprendemos que precisamos enfrentar alguns leões na nossa vida, e dois deles, a justiça própria e a ira de Deus. Esses leões têm que morrer. Se você não conseguir matar esse leão, você não pode enfrentar gigantes. E a máxima é: não se mata gigantes antes de enfrentar leões. Poderoso isso, você deveria ouvir. Domingo passado eu falei sobre o valente Eleazar. Ele foi aquele que lutou, venceu um exército também sozinho, e a espada ficou pegada na sua mão, colada, como extensão do seu corpo. E ali nós falamos sobre a espada da palavra de Deus e também sobre o poder da oração em línguas. Muito poderoso isso. E hoje eu quero terminar, talvez, sobre essa série, porque são 30, podia falar sobre os 30, né? Mas eu quero talvez finalizar aqui sobre esse chamado Josebe-Bassebete. E primeiro, antes de eu falar dele, eu quero deixar algo lembrando aqui para você. Esses valentes não eram os mais capacitados, por isso eles eram chamados de valentes. Valente não é o mais forte, não é o mais capacitado, não é o mais preparado ou mais qualificado, não. Porque na verdade esse grupo fazia parte de um grupo de homens que eram os improváveis. Segundo Samuel, 1 Samuel 22, 1 e 2, faz um relato de quem era esse exército. Olha só, depois Davi, retirando-se do lugar, escapou para a caverna de Adulão. Era o quartel-general desses valentes. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram para ali com ele. E desceram também, olha só, todos os que se achavam em aperto, endividado, amargurado de espírito. E desses, Davi se levantou um grande exército. Olha para mim, eu não sei se você está nessa categoria de amargurado, endividado, quebrado, ferido, eu não sei, mas se você está, fica tranquilo, Deus pode transformar isso em valentia na sua vida. Então, se esses homens puderam se tornar valentes, eu também posso, no poder do Senhor. E olhe para cá, no poder de Deus, você também será levantado um valente neste lugar. Chacoalhe o valente do seu lado, fala: irmão, não importa quem você é, como você está, Deus pode fazer de você um valente. Aleluia, Salmo 20, versículo 7 diz isso: não é dos fortes a vitória, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiaremos no Senhor nosso Deus. Aleluia, vai dizendo amém a isso, irmão. E não se esqueça daquela máxima: o corajoso é o medroso que acabou de orar. Não se esqueça disso. Você está lá fraco, abatido, entristecido, com medo da semana, e vai orar. Você deita lá: Senhor, misericórdia, tão fraquinho, eu sou o vermezinho de Israel, e chorando com medo: Senhor, o que será de mim? Senhor, olha para aquela situação. Aí de repente você está orando, o Espírito começa a ministrar, ele te lembra: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas você confia no Senhor. Você diz: eu confio no Senhor. Aí você começa a lembrar o que Paulo diz: mas em todas as coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não é dos fortes a vitória, mas é daqueles que confiam no Senhor. Você começa a levantar e a oração vai crescendo, você vai ganhando fé. De repente você fala: quem poderá intentar acusação contra os escolhidos de Deus? E você se levanta forte e sai enfrentando o diabo. Você fala: Satanás, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. E de repente você está lá valente. Porque o corajoso é o medroso que acabou de orar. Então fala para o seu irmão: vai orar, irmão. Deixa a valentia tomar conta de você. Aleluia. E esse rapaz, jovem, Josebe-Bassebete, dos 30 valentes, o exército era de milhares, mas existiam 30 comandantes. Desses 30 valentes existiam 3. Escute. Dos 30, 3 eram os melhores. O primeiro é Josebe-Bassebete, depois era Eleazar, o da espada, e Samá, o do campo de lentilho. Eram os 3 melhores. Benaia vem logo depois. Mas esse Josebe-Bassebete, ele foi considerado o primeiro dos 3. Dos 3 mais valentes, dos 30, ele era o primeiro. Então ele era o primeiro dos 30, o primeiro do exército todo, o primeiro de Davi. Olha só que tão interessante. Ele era então o mais valente dos valentes. Eu deixei ele por último justamente por causa disso.
Josebe era o mais valente dos valentes, o melhor dos melhores, o que conquistou mais. E a pergunta é: o que ele fez para ser considerado o mais valente? A palavra de Deus diz que ele enfrentou sozinho, na batalha, não que ele estava sozinho na batalha, mas ele, com a sua lança, ele matou em uma única batalha 800 inimigos. 800 inimigos. Talvez você pergunta: pastor, mas por que do número 800? Eu creio que há um significado nisso, sem dúvida, mas a grande verdade, que a primeira verdade que você tem que aprender é que 800 aqui aponta para uma totalidade de inimigos. Poderiam ser 500, poderiam ser 600, poderiam ser 800 ou 1000, não importa. Quem mata 800, mata 1000. Então, na verdade, a Bíblia está dizendo que ele matou todos os seus inimigos. Todo inimigo que ele tinha para enfrentar, ele só parou depois que morreram todos. Quem me entende aqui? Então, quem mata 800, matam todos. Então isso aqui aponta, irmão, logicamente, para nós hoje não tem a ver com as pessoas. Inimigos aqui não são pessoas que você enfrenta, não tem a ver com carne ou sangue. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas inimigo aqui aponta para aquelas situações, aqueles conflitos, aqueles problemas que você enfrenta, que são de verdadeiras batalhas, são adversários, são inimigos. E olhe para mim, é provável que você tenha muitos inimigos, mas é muito pouco provável que você tenha 800. É verdade ou não? Você pode ter problema, mas 800 problemas talvez você não tenha. Você tem talvez uns 200. Ou talvez você tenha um pouquinho mais, uns 300. Tudo bem, mas você não tem 800. E aqui, eu gosto da Bíblia que ela exagera. Na verdade não exagera, ela sobrepõe para deixar claro que, olha para mim, se Josebe pôde vencer 800, você pode vencer cada um dos seus inimigos. E olhe para mim, levante a mão, receba essa palavra. Há uma unção de valentia sobre você, que será liberada neste lugar, que dará a você, no Senhor, fé para você vencer cada um dos seus inimigos. Nenhum deles vai te resistir. Isso nos mostra que nós podemos vencer cada um. No Senhor você pode vencer os seus inimigos. E essa é a palavra que eu declaro sobre você: nenhum mal vai te resistir, praga nenhuma vai chegar à sua tenda, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, pode ser 1000, pode ser 10.000, não importa, mas você não será atingido. Há um amém neste lugar, há um glória a Deus neste lugar, aleluia, amém. Mas quem enfrenta 800, enfrenta o maior de todos os inimigos. E olha para cá, quem vence 800 de uma vez, ele vence o maior. E o maior não está oculto, mas é o medo. O medo de tentar. Eu tenho falado isso, eu tenho mostrado nesses últimos dias, que de fato o valente não é aquele que nunca teve medo. Eu não canso de instruir isso a você. O valente não é aquele que nunca teve medo, mas o valente é aquele que confiou no Senhor e enfrentou o seu medo. Por isso que Josebe, Barsebete, ele foi esse valente, porque apesar do medo ele enfrentou. E olhe para mim, querido, Josebe deveria ser um homem, escute isso que eu vou te falar, que não deu ouvido ao conselho dos covardes. Preste atenção nisso. Valente não empresta o seu ouvido para conselho de covardes. Valentes não andam com covardes. E o exército de Davi não tinha covardes. Na verdade, querido, escute o que eu vou te falar. Aquele que é valente, ele não ouve o covarde, nem conselho de covarde, mas ele confia, o seu coração está firme, focado naquilo que o Senhor diz a respeito dele. O mundo pode falar o que quiser a meu respeito, mas eu confio naquilo que Deus falou a meu respeito. E olha para mim, lá em Isaías 43:13, tem uma palavra de Deus para você, e a palavra de Deus é: levanta sua mão, recebe. O Senhor diz: eu sou Deus, também de hoje em diante eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem vai me impedir? Se Deus operar na sua vida, ninguém vai poder resisti-lo. Esse é o ouvido que você dá àquele que diz. Esse é o valente. Josebe disse: mas se Deus vai agir, ninguém vai me impedir.
é aquele que ouve quando Jesus disse, João 11:40, se você crê, olha para mim, se você crê, você verá a glória de Deus. Valente é aquele que crê na promessa e ouve. Marcos 9:23, quando diz assim, disse Jesus, se podes, tudo, aleluia, tudo é possível ao que crê. Parafraseando, nada é impossível ao que crê. Fala para o seu irmão, essa é a palavra de Deus para você, irmão. Aleluia. Portanto, querido, escute o que eu vou te falar. Por que Josebe Barsebete foi o primeiro dos valentes? Porque ele foi alguém que não deu ouvido aos covardes. Escute o que eu vou te falar. Qual que é o oposto do homem valente? É o homem covarde. Se o homem valente é aquele que enfrenta o seu medo, o covarde é aquele que foge de medo. Eu vou te falar uma coisa, querido, como eu disse a você, no exército de Davi não tinha covardes, mas eu vou te dizer algo mais forte, no exército de Deus também não tem espaço para covarde. Estou pregando a graça. Mas no exército de Deus não há espaço para covardes. E Apocalipse 21:8 deixa isso bem claro. A Bíblia diz assim, mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte está onde, irmão? No lago. Ei, preste atenção aqui. Essa é uma lista negra, muito pesada, mas ela é encabeçada pelos covardes. Ele é comparado aos feiticeiros, adúlteros, ele é comparado aos idólatras, aos mentirosos, mas começa com o medroso. Olha só como é forte isso. Por que o medroso não tem parte no reino? Porque ele está confiando na sua própria força. Ele acha que é ele quem vai dar conta, e quando ele acha que não dá conta, ele foge. Ele não confia no Senhor em momento nenhum, nem quando ele é forte, nem quando ele é fraco. Por isso que ele não tem parte no reino. Por isso que não tinha parte no exército de Davi. Querido, eu vou te falar algo sobre a covardia, algo tão forte a você. Hebreus 10:39 diz isso, que no reino não é lugar para aqueles que retrocedem, que voltam para trás, que ficam para trás. Nós não somos, porém, a Bíblia diz, daqueles que recuam para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não somos daquele que volta para trás, não, irmão, nós vamos para frente. Nós somos desse. Nós somos daqueles que põem a mão no arado e não olha para trás. Lucas 9, versículo 62 diz isso. Jesus, porém, respondeu, ninguém que lança a mão do arado, olha para trás, é apto para o reino. Então o valente é aquele que olha para frente, que não confia em si. É valente porque ele vence a covardia, ele não é covarde. Agora preste atenção no que eu vou te ensinar aqui hoje. Essa sensação de covardia que você tem, esse medo que você tem, não é nato, não é uma característica do homem e do filho de Deus. Isso foi plantado em você pelo inimigo. Por isso que eu estou falando com essa autoridade aqui hoje. No reino de Deus não há espaço para covarde, porque 1 Timóteo 1:7, Paulo, pregador do evangelho, disse isso muito claro. Ele diz o seguinte, é o 8 então? Passa lá, Deus não nos deu o Espírito. Não, acha lá, vê se é o 2 Timóteo 1:7, às vezes eu anotei errado. Rapidinho aí, acha para mim. Isso, 2 Timóteo, desculpa. 2 Timóteo 1 diz assim, porque Deus não nos deu, olha para mim, Ele não nos deu espírito de covardia. Esse espírito de covardia não foi dado por Deus na sua vida, isso é a palavra de Deus muito clara. Sabe disso, irmão? Deus não tem dado a você esse espírito. Se você tem tido atitude de covarde, eu te digo, isso não vem de Deus para você. Se você tem sido atacado pelo medo, eu te digo, isso não vem de Deus para você. Se você tem sido atacado pela humilhação, pela vergonha, pela vontade de desistir, de abrir mão, de olhar para trás, eu te digo, isso não vem de Deus, porque Deus não dá isso. Porque Ele não dá, a Bíblia diz, Ele não dá. A promessa é, Ele não dá espírito de covardia, mas Ele te dá espírito de poder. Levante a sua mão e declaro, hoje vai ter liberação de poder de Deus na sua vida aqui neste lugar, aleluia. Perceba a força dessa palavra. Escute, irmão, perceba a força. Não é algo que você ainda vai receber, mas é algo que você já recebeu, é algo que você já tem,
é o que está em você, isso é seu. Quando que isso foi te dado? Lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, Ele venceu a morte, Ele venceu o medo, Ele venceu tudo que estava sobre você, que não provinha dEle. Então Ele remove isso. Então Ele diz: eu não tenho te dado espírito de covardia, mas eu tenho te dado, eu te dou, eu te dei espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação. Isso que é um valente. O valente é aquele que sabe o que Deus deu para ele. Então Ele não nos deu covardia. E aqui está a crise dos derrotados. Escute isso. Qual que é a crise dos covardes? É que eles dedicam mais tempo, um enorme tempo na sua vida, preocupado e lutando com os sentimentos que Deus não deu, ao invés de acreditar e se apegar naquilo que Deus deu. O covarde, ele gasta mais tempo preocupado com o que ele não tem, ao invés de ele se preocupar com aquilo que ele tem em Deus. Josebe foi alguém que não preocupou quem estava com ele, se alguém fugiu, se era 800, se era 1000, ele não preocupou, ele só sabia: se Deus está comigo, nada vai me impedir. Agindo Deus, quem me impedirá? Então o covarde é aquele que está olhando para aquilo que você não tem, ou para aquilo que você é, para aquilo que você está fraco, para aquelas coisas que você não tem condição. Mas o valente é aquele que olha para o Senhor, porque é dele que vem a sua vitória. Então olhe para mim, Deus te deu espírito de poder, irmão. Então Deus não nos deu esse espírito de covardia. A palavra covardia no grego, ela vai além, ela quer dizer medo, mas quer dizer também timidez. Viver covardemente, indignamente, viver miseravelmente. Não aceite esse padrão de vida para você. Não é isso que Deus deu para você. Deus deu para você um espírito de poder para vencer qualquer adversidade, meu irmão. Então quando você se sentir abatido, tome posição em Cristo. Lembre quem você é nele. Então nós temos essa tendência, sabe, de ficar preocupado. Mas eu te digo, a sua aptidão, a sua unção, você não foi feito para ser tímido, medroso ou covarde, ou miserável. A sua unção, olhe para mim, o seu caráter, a sua fé, ela pende para a valentia. Hoje eu quero te lembrar quem você é. Olhe para mim, você é valente no Senhor. Olhe para cá, você é um valente. Diga comigo: eu sou um valente do Senhor. Pastor, eu estou morrendo de medo. Mas olhe para mim, o valente não é quem não tem medo, é aquele que enfrenta o seu medo no Senhor. Então olhe para mim, valente é aquele que não desanima diante das tribulações. A luta está grande, mas enfrenta, Deus vai te dar a vitória. A situação está impossível, fica firme, a vitória já é sua em nome de Jesus. Sabe, você pode vencer o limite da covardia na sua vida. Você vai vencer o limite daquilo que tentava bloquear você. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder. Fala comigo, poder. Pastor, que poder é esse? Você vai lembrar Atos 1, versículo 8, quando a Bíblia diz, vamos ler juntos, mas, vamos em voz alta, mas recebereis o quê? O Espírito Santo. Olha para cá. O poder que está em você, ele não tem início em você, mas a fonte dele é o poder do Espírito Santo. Olhe para mim, hoje você tem dentro de você uma dinamite, um poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo, e é este poder que fará de você vencedor sobre todas as situações. Não é na sua força, não é na sua vitória, mas é no nome e no poder do Espírito Santo. Amém. Nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito. Lembra disso, querido? Lembra Eleazar, que venceu pela espada do Espírito? Josebe também, ele venceu porque ele creu no poder do Espírito. Sabe, querido, isso é muito forte. Você precisa ter essa consciência que você, em Cristo, você pode vencer em todas as coisas. Então a Bíblia não diz que Deus vai dar, a Bíblia diz que Deus deu. Agora ouça o que eu vou te falar: se Ele deu, ninguém pode tirar. Se te foi dado, só Ele pode tirar, e Ele não vai tirar. Então o diabo não pode tirar o seu medo. Na verdade, se Deus deu, é seu, toma posse disso em nome de Jesus. Há um amém neste lugar, irmão? Mas para a introdução foi boa, mas eu não queria falar, não era sobre isso. Eu quero falar, e vou terminar, te mostrando de fato, por que que ele foi tão valente. Como que ele venceu essa covardia, pastor? Já que ele teve essa unção.
Eu vou te dar aqui o segredo de Josebe Barsebete. Se eu falar o nome dele errado, você corrige aí. Qual foi o segredo dele? Olhe para cá. Eu acredito que o segredo desse valente estava no nome dele. O nome dele. Sabe qual era o significado do nome de Josebe? Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus diz que Josebe Barsebete, em hebraico, que é Yosheb Bash-Shebet, quer dizer, habitando em descanso. Aleluia. Tem um pai tão poderoso que dá um nome para um filho. Esse menino vai viver no descanso, habitando em descanso, habitando em repouso. Olha para mim aqui. Amém. Eu nunca venço a concorrência com as crianças, isso jamais aconteceu. Olha para cá. Aqui está o segredo desse valente, e é o segredo de qualquer valente, irmão, habitando em descanso. Veja que interessante, alguém que habita em repouso, alguém que habita em descanso. Por que esses homens foram valentes? Porque eles aprenderam a descansar no Senhor. O segredo da valentia não é lutar, o segredo da valentia é descansar. Olha que Deus maravilhoso que nos deu. Aquele que habita no descanso, a vitória está no descanso, porque a vitória é o favor de Deus, a graça está sobre nós. Como nós vencemos, é porque nós estamos debaixo do favor. E o que é graça? A primeira menção da palavra graça na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 6, verso 8. Primeira vez que a palavra graça apareceu na Bíblia. Há uma maneira de você estudar, na hermenêutica você aprende uma maneira de estudar a Bíblia, uma delas é a teoria da primeira menção. Ou seja, se você quer saber de fato o significado de uma palavra, vai na primeira vez que ela foi mencionada na Bíblia, e ali em linhas gerais te dá a definição. E aqui foi a primeira vez que apareceu a palavra graça na Bíblia. Diz o seguinte: porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Mas sabe o que é mais interessante? O nome Noé significa descanso. Você pode olhar lá no hebraico, descanso. Então eu poderia traduzir esse versículo dizendo da seguinte forma: o descanso, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Sabe como que você acha graça diante de Deus? Quando você descansa. Sabe por que Josebe Barsebete foi o primeiro dos mais valentes? Foi o que mais descansou, foi o que mais aprendeu a descansar no Senhor. Mas pastor, mas ele lutou. Sim, mas ele lutava no descanso, ele trabalhava no descanso. Ele não trabalhava preocupado em saber o resultado, não, ele trabalhava porque ele já sabia o resultado. Olhe para cá. Imagina comigo aqui, eu já contei esse exemplo, mas eu vou contar de novo para você lembrar disso. Imagina uma corrida de Fórmula 1, está lá Lewis Hamilton, o campeão, e atrás está o Vettel dele. E Lewis Hamilton, ele precisa chegar em primeiro lugar, para ele ser campeão mundial. E qual que é o outro que eu falei? O Vettel está atrás dele ali, em cima. E aquele título, aquela corrida precisa ser vencida, porque se ele não ganhar, ele perde o campeonato, perde o patrocínio, perde tudo, ele perde muita coisa. Então ele está dirigindo numa tensão enorme, uma pressão muito grande, mas ele está ali lutando, está dirigindo, dando o seu melhor. E ele está tentando, mas de repente chega no rádio dele uma notícia, dizendo: olha, o carro do Vettel quebrou. Ele não está mais atrás de você. Agora você é o primeiro, você está 2 minutos na frente do segundo colocado. Está faltando 2 voltas só para terminar. Agora eu te pergunto, como que você acha que o Lewis Hamilton vai dirigir o carro dele agora? Ele vai dirigir por prazer, ele vai olhar pela janela, dar tchauzinho para a torcida. Ele vai parar de dirigir? Não, só que ele vai dirigir agora como? Descansado. Entende a diferença? Sabe como que Josebe lutou? Assim, porque ele já sabia
que o resultado final era a vitória. Então ele lutava no descanso, ele habitava em descanso. Aqui está o segredo dos vencedores. Tudo que ele faz no descanso do Senhor, sabendo que a vitória já foi dada por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Então ele não vai na pressão, ele dirige o carro, mas dirige no descanso. Ele enfrenta o inimigo, mas é no descanso. Ele trabalha, mas é no descanso. Ele lidera, mas é no descanso. Tudo que ele faz, ele habita no descanso, porque é que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Olha para mim, Deus tem um descanso para você hoje aqui neste lugar. Fala para o seu irmão, há um descanso para você, ainda resta para você um descanso, aleluia. Às vezes você pergunta para o pastor, como que a pessoa consegue? O diabo às vezes tira você do trilho, sabe como? Tirando você do descanso, levando você a estar constantemente no esforço próprio, na tentativa de você, sabe, tentar vencer pelo seu próprio esforço, confiando na sua habilidade. Nosso adversário, o diabo, olha para mim, ele fica constantemente tentando levar você a ficar desesperado atrás das soluções. Mas eu te digo, Jesus é a solução para você. Lembra quando Jesus estava no barco, Marcos 4:38, no meio da tempestade, todo mundo desesperado, mas Jesus estava onde, irmão? Lá na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada. A Bíblia faz questão de mostrar os detalhes. Estava com a cabeça numa almofada. Vou te falar, a almofada é o Espírito. Descansa sua cabeça nele, olha para mim, que ele vai dar a você vitória. Eu te digo uma verdade, só vence tempestade quem dorme no barco. Quem está agitado não vence. Eu creio, terminando essa palavra, que aqui está o segredo dos valentes, o nome dele, habitando no repouso. Eu digo a você, esse é o segredo vencedor. Aprende a descansar no Senhor todas as coisas, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele vai fazer. Essa capacidade de descansar diante das crises é que fez o ministério de Jesus crescer, e a capacidade de descansar no meio da tormenta é o que fará você vencer todos os seus inimigos. Não estou dizendo que você não vai lutar, estou dizendo que a sua luta vai ser como aquele piloto que dirigiu o carro, sabendo da vitória. A vitória já é sua em nome de Jesus. Quantos fazem parte do exército dos valentes aqui hoje? Nós não somos covardes. O covarde foge, o valente descansa. O covarde fica olhando para o medo, mas não, Deus não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de poder descansar. Eu te digo, irmão, há um descanso para você nesta noite. Deus me mostra aqui um homem que está aqui nesta reunião hoje. Pode subir o pessoal do louvor, nós vamos orar. Todo tempo que eu pregava, me vê a imagem desse irmão. Você tem enfrentado muitos conflitos, querido. Você não tem tido paz para dormir. Você tem estado constantemente preocupado. Você acorda no meio da noite, a sua cabeça parece um turbilhão de pensamentos. Você não tem conseguido alinhar as coisas na sua vida. O Senhor te diz hoje, você não é covarde. Deus não te deu esse espírito, irmão. Deus te trouxe aqui nesta noite para você ouvir essa palavra que foi para você. O Senhor tem te dado um espírito de poder. E o poder começa quando você aprende a descansar na provisão de Deus. Descansa. Olha para cá. Descansa. Não fique preocupado com a solução desse problema. Deus vai te dar a solução para você. Descansa. Amém. Há outro irmão que tem vivido um conflito muito grande no seu casamento. Você não tem sabido como resolver esses conflitos, mas eu te digo, para de tentar, começa a descansar. Não chegou no fim ainda, não está no fim, só não desiste, não volta para trás, não olha para trás. Quem põe a mão no arado, não olha para trás, olha para Cristo, olha para a cruz, é de lá que vai vir a sua vitória. Amém. Põe a mão no ombro do seu vizinho e fala: irmão, covardia não faz parte de você. Deus te deu o espírito de poder,
mas também hoje, fala para ele, hoje Ele te ensina a descansar na obra completa da cruz do Calvário. Descansa nele, que a vitória vai vir em nome de Jesus. Dá um glória a Deus neste lugar. Dá um aplauso ao nome de Jesus neste lugar. Aleluia. Fique de pé. É nesse espírito que nós vamos tomar a ceia hoje.